Nessa videoaula vamos aprender a configurar o mouse dentro do Windows 10. Então, primeiramente, navegue até o menu Iniciar, digite Mouse. Aqui dentro, clique sobre Configurações do mouse. Obviamente, elas aparecerão dentro do painel Configurações. Então, aqui você pode configurar de forma rápida o mouse no computador. Aqui nesse menu suspenso, você escolhe qual será o botão principal do mouse, que no caso, por padrão, é o botão esquerdo, né? Mas você pode alterar para o botão direito do mouse. Então, se eu escolher a opção direita e clicar com o botão esquerdo do mouse nesse menu suspenso, note que não acontece nada, tá vendo? Agora, se eu clicar com o botão direito, eu posso acessar esse menu suspenso. Eu vou deixar a opção esquerda mesma, que é a opção padrão, como eu falei. Nesse segundo menu suspenso, você configura o scroll do mouse. Então, você pode rolar várias linhas por vez, que é a opção padrão, ou você pode rolar uma tela de cada vez, a cada vez que você girar o scroll do mouse, tá bom? No caso da opção linhas, você especifica aqui embaixo quantas linhas vai rolar por vez. No meu caso, o valor configurado é o valor 5. E eu recomendo deixar nessa faixa, entre 5 e 8 mais ou menos. Se você aumentar muito o valor, a rolagem de página vai ficar muito rápida, tá bom? E acaba incomodando um pouco, principalmente quando você está lendo um texto em um website qualquer, tá bom? Aqui embaixo nós temos essa opção chamada rolar janelas inativas quando focalizá-las com o mouse. No Windows 10, quando você tem, por exemplo, duas janelas abertas lado a lado, e uma delas tem um conteúdo que permite rolagem com o mouse, você não precisa clicar sobre a janela para poder então rolar o seu conteúdo. Quer ver? Vou abrir um texto aqui do Word, por exemplo, só um momento. Então, abri um texto aqui no Word. Então, observe, eu estou com o painel Configurações selecionado, ou seja, essa janela está ativa. Agora eu vou posicionar o cursor do mouse em cima do Word e irei rolar o scroll. Repare que a página rola normalmente. Tá bom? Então eu não preciso ativar a janela clicando sobre ela para só então poder rolar o seu conteúdo. Basta que eu simplesmente posicione o cursor do mouse sobre a sua janela. Beleza, galera? Então, se você quiser deixar essa função habilitada, deixe esse botão ligado, tá bom? Ou melhor, ativado. Agora vamos às configurações avançadas do mouse, que você acessa no painel de configurações. Para acessá-la nesse novo Windows 10, através do painel Configurações, basta clicar sobre Opções Adicionais do mouse aqui no canto direito. Então, aqui na guia Botões, você configura o comportamento dos botões do mouse, tá bom? Marcando essa primeira caixa, você inverte os botões do mouse. Então, o botão direito passa a funcionar como se fosse o botão esquerdo, que é o botão padrão para realizar ações de clique e arraste no Windows 10. E em qualquer sistema operacional de modo geral, tá bom? Eu vou desmarcar essa opção. Aqui em velocidade do clique duplo, é autoexplicativo. Você configura a velocidade do clique duplo. Por exemplo, se você é uma pessoa que demora para realizar um clique, né, tem um clique muito lento, você pode configurar a velocidade do clique duplo para ficar mais lenta. Quer ver? Então, dessa forma, você consegue abrir um arquivo qualquer, dando 2 cliques de forma bem espaçada. Agora, se você é uma pessoa que gosta de abrir um arquivo dando um duplo clique, mas de uma forma mais rápida, então você pode aumentar um pouco a velocidade, a sensibilidade no caso, né? Aí, no caso, se eu der 2 cliques de forma espaçada, já não funciona mais. Eu preciso clicar um pouquinho mais rápido. Por padrão, eu deixo mais ou menos aqui assim, ó. Nem muito rápido e nem muito lento. Então, para você aí que tem mais idade ou tem um reflexo muito lento e costuma clicar de forma lenta para abrir as pastas ou acessar um arquivo qualquer, então é recomendável diminuir a velocidade do clique duplo, tá bom? Assim o Windows espera mais para você realizar o segundo clique. Por último, ativando essa opção chamada trava do clique, ou melhor, ativar a trava do clique, você configura o botão esquerdo do mouse para arrastar um ícone ou um arquivo qualquer quando você segurar o cursor do mouse sobre ele. Então vou marcar essa configuração, vou aplicar as alterações. Agora observe o que acontece. Eu vou selecionar esse arquivo, vou deixar o botão esquerdo do mouse pressionado por um bom tempo, vou soltar o botão do mouse
Então, soltando o botão do mouse, o ícone continua selecionado e eu posso arrastar esse ícone para qualquer canto da área de trabalho, aqui no caso, né? Então, se você ativar essa opção de trava do clique, você pode vir aqui em configurações e configurar a sensibilidade, tá bom? Se você quer travar o botão esquerdo do mouse em um ícone ou em um arquivo qualquer em um menor espaço de tempo, então diminua aqui o tempo, tá bom? Coloque um tempinho mais curto. Eu vou colocar um tempo mais curto aqui, quer ver? Então, se eu segurar com o botão esquerdo do mouse em cima desse arquivo novamente, ele será selecionado em um menor tempo. Beleza? Aqui na guia Ponteiros, você pode personalizar os ponteiros do mouse. Então você tem aqui vários esquemas padrões do Windows. Tem um esquema ampliado, para quem tem dificuldade de enxergar o cursor na tela, tá bom? Você tem vários padrões aqui bastante interessantes. Tem um padrão preto, que eu não costumo usar. Tem um nenhum, que é o padrão, né? Eu prefiro esse maiorzinho, chamado ampliado. Mas, obviamente, você pode personalizar o cursor do mouse, tá bom? Tanto o ícone para a seleção normal, quanto os demais ícones para a seleção de ajuda, por exemplo, ou quando o cursor está ocupado, tá vendo? Que tem esse ícone de ampulheta. Então, você pode vir aqui em procurar e escolher um ícone qualquer. Os ícones estão no formato .n, tá vendo? Então, você pode baixar um pack na internet e instalá-lo no Windows, tá? Eu vou ensinar como fazer isso agora. Então eu vou baixar um aqui do site DeviantArt, que é esse daqui chamado MetroX. Eu vou fazer o download dele aqui. Vou salvar o arquivo. Bom, já baixei. Então agora tudo que eu tenho que fazer é descompactar essa pasta dentro da pasta principal do Windows, onde ficam salvos os esquemas de cursores do Windows 10, tá bom? Para encontrar essa pasta, navegue até disco local C, entre na pasta Windows e entre na pasta chamada Cursors. Tá vendo essa daqui logo aqui em cima? Então acesse ela, descompacte o esquema baixado dentro dela. Após isso, volte no painel de configurações do mouse. Escolha o esquema desejado, por exemplo, ampliado. Clique, por exemplo, na seleção normal, venha até aqui em procurar, navegue até a pasta MetroX e escolha um cursor personalizado. Por exemplo, eu vou escolher esse aqui na cor azul e vou clicar em abrir. Tá vendo? Ele é alterado automaticamente. Então, se eu clicar em aplicar, ele vai ficar nessa cor azul. Então, mesmo você pode fazer com os demais ícones do cursor. O ícone da ampulheta, tá bom? Você pode alterar e escolher um personalizado. Tá vendo? Bem legal, né? E aqui embaixo você tem essa opção para ativar a sombra do mouse, ou seja, deixar o mouse sombreado, tá bom? Isso facilita a visualização do cursor em uma tela branca, né? Às vezes você está com o cursor posicionado em uma imagem totalmente clara, 100% branca, e fica difícil enxergar o cursor, né? Então você pode ativar a sombra do ponteiro para enxergar o cursor ou ponteiro com mais facilidade, tá bom? Quando você personaliza um esquema qualquer aqui da lista, igual eu fiz previamente, você pode salvar esse esquema personalizado clicando em salvar como. Daí você dá um nome qualquer. Eu vou alterar aqui de novo esse cursor só como exemplo. Então vou salvar como Leonardo. Salvando mesmo, ele já aparece aqui na lista como um esquema personalizado. Então eu posso selecionar, por exemplo, o esquema nenhum, que é o padrão, aplicá-lo. E se eu quiser personalizar novamente o esquema, da forma como eu configurei previamente, eu escolho o esquema personalizado de nome Leonardo e aplico de novo, beleza? Muito prático. Esse daqui eu gosto também, chamado Extra Grande. Ele deixa o ícone bem grande, bem visível na tela. Se você tiver alterado algum ícone do cursor ou do ponteiro do mouse aqui na lista e quiser voltar para o ícone padrão, por exemplo, igual eu fiz aqui no esquema Leonardo, é só selecionar o ícone, por exemplo, a seleção normal, que está com o ponteiro laranja, e clicar aqui em usar padrão. Daí ele volta para o ícone padrão do sistema, tá bom?
Se você quiser excluir um esquema personalizado que você criou, basta selecioná-lo na lista e clicar em excluir. Daí você confirma e ele será excluído, tá bom? Eu vou escolher aqui o perfil ampliado, que eu gosto bastante, e vou deixar assim. Vamos às opções de ponteiro. Aqui na guia opções do ponteiro, você configura o ponteiro do mouse. Essa é uma das guias mais importantes das propriedades do mouse. Então, se o seu mouse está muito lento ou muito rápido, você pode configurar aqui a velocidade de movimento do cursor. O meu está bem no meio, mas se você quiser deixar o cursor mais rápido, você move essa setinha para a direita, tá vendo? E o cursor já se move um pouco mais rápido, tá bom? Eu geralmente não configuro o cursor por aqui porque o meu mouse é da Logitech. Então eu já tenho vários perfis salvos na memória do mouse, onde eu posso mudar a velocidade de movimento do cursor na tela, ou melhor, do ponteiro na tela, tá bom? Se você quiser deixar o cursor mais lento para se mover, então você arrasta o ponteiro aqui para a esquerda e ele ficará mais lento, tá vendo? Assim você tem uma maior precisão para selecionar arquivos, né, que estão muito próximos um do outro, por exemplo, ícones pequenininhos que estão próximos um do outro. Selecionar textos em partes específicas de um documento, do Word, por exemplo. Então essa é a vantagem de diminuir a velocidade de movimento do ponteiro na tela. Eu prefiro deixar aqui no meio mesmo, como eu falei, tá bom? Aqui embaixo, essa opção chamada aprimorar precisão do ponteiro já vem habilitada por padrão. E eu recomendo que vocês deixem assim, pois assim você tem uma maior precisão na hora de selecionar um ícone, uma pasta ou um documento qualquer, tá bom? Aqui embaixo nós temos opções adicionais. Marcando a caixa mover automaticamente o ponteiro para o botão padrão em uma caixa de diálogo, você configura o Windows para mover o ponteiro do mouse diretamente para a caixa de diálogo que estiver aberta na tela, tá bom? Eu não recomendo habilitar essa opção porque, por exemplo, você está com a caixa de diálogo aberta, uma caixa de mensagem qualquer, daí você arrasta o cursor do mouse para perto dela e o Windows já arrasta o cursor para cima da caixa de diálogo, tá vendo? Então, assim, não é legal habilitar essa opção, pois pode te atrapalhar bastante. Aqui no caso se refere à caixa de diálogo que contém botões, por exemplo, o botão de OK, botão sim ou não, tá bom? Aqui embaixo você tem essa opção chamada exibir rastro do ponteiro. É uma configuração bem antiga do Windows e bem assim boba, eu não gosto, tá bom? E ela serve para exibir rastro do cursor na tela, tá vendo? Aqui você tem uma opção chamada ocultar ponteiro ao digitar. Então vamos supor que você está com uma caixa de texto aberta, por exemplo no bloco de notas, e você começa a digitar qualquer coisa. Repare que o cursor some da tela para não atrapalhar, beleza? Então para isso que serve essa configuração chamada ocultar ponteiro ao digitar. Se você quer que o cursor continue aparecendo, então desmarque essa opção e aplique. Daí se você digitar qualquer coisa, ele continuará aparecendo na tela, tá bom? Habilitando a opção mostrar local do ponteiro quando o Ctrl for pressionado, você permite que o Windows circule o local onde o cursor está posicionado na tela. Por exemplo, eu estou com o meu bloco de notas aberto e eu vou posicionar o meu cursor aqui, ó. Então se eu apertar o Ctrl no teclado, ele circula a região na tela onde o cursor está atualmente posicionado, tá vendo? Então isso permite que você localize a posição do cursor, beleza? Eu não uso essa opção, então vou deixar ela desmarcada. Aqui na guia roda você configura o scroll do mouse. Então mais uma vez, você configura o número de linhas que você quer rolar de uma vez em um documento de texto, por exemplo, ou em uma página da web, tá bom? Por padrão o valor é 5, mas você pode aumentá-lo ou diminuí-lo. Eu não recomendo passar de 10 e nem deixar um valor menor que 5. Mas aí vai depender muito das características do seu mouse. Alguns scrolls são mais lentos, outros são mais rápidos, tá bom? Então vai modificando aqui os valores e testando na prática, para ver qual valor satisfaz as suas necessidades. Aqui você tem a configuração de rolagem horizontal, mas ela só se aplica em mouses que possuem um scroll que você pode inclinar para os lados. Eu sinceramente não sei como isso aqui funciona, pois eu nunca usei um mouse assim, tá bom? Mas se você utiliza um mouse cujo scroll permite a rolagem para o lado, na horizontal, então você pode configurar o número de linhas, ou melhor, o número de caracteres que você pode rolar de cada vez, tá bom? O valor padrão é 3.
Já aqui em hardware, você tem informações sobre o hardware do seu mouse. O mouse que eu estou utilizando é o da Logitech Optical Game Mouse, modelo G300, tá bom? Então aqui você tem informações pertinentes ao mouse, tem o nome do fabricante, o local onde eu estou utilizando, que é na porta USB traseira, e o status dele, se ele está funcionando ou não. Esse dispositivo está funcionando corretamente. Clicando em propriedades, você acessa as propriedades do mouse através do painel do gerenciador de dispositivos, tá bom? Então você pode visualizar a versão do driver, beleza? Entre várias outras coisas, mas isso eu falarei em outro vídeo. Enfim, é basicamente assim que você personaliza o mouse no Windows, tá bom, galera? Então por aqui vou terminando esse vídeo.